Com 82 filmes de 30 países em sua programação, o É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, levou para as salas do Rio de Janeiro e de São Paulo um reflexo do complicado mundo em que estamos vivendo hoje. Os diretores João Moreira Salles e Andrea Tonati, que faleceu no final de 2016, foram dois dos cineastas homenageados pela 22ª edição do festival. Este ano, a retrospectiva brasileira do É Tudo Verdade celebrou a obra do cineasta Sérgio Muniz. A retrospectiva minha me faz parecer mais contemporâneo, né? Porque tem gerações muito posteriores à minha que eu começo a conhecer, então dá para fazer uma mistura bastante generosa dos vários critérios. Eu sempre me interessei por documentário, por descobrir pessoas, por falar sobre pessoas, conseguir conversar com pessoas. Coisa que em um filme de ficção você já vem com tudo pronto, né? Então essa coisa de você ter surpresa que a realidade vai te montando. E pelo mundo afora, pelo mundo afora, camarada. A competição brasileira de longas e médias metragens contou com 7 títulos inéditos. A Terceira Margem coloca um índio que morou muitos anos nas grandes cidades, resgatando ao lado do diretor a história de João Crumari, um branco criado por uma tribo de índios Caiapó que foi encontrado pelos irmãos Vilas Boas em 1953. O João morou aqui, por aqui? Morou aqui. Um filme baseado na memória, na palavra, nos encontros, com a particularidade, eu acho, de mostrar muito a força da cultura indígena, né? Porque João, que não era da cultura indígena, acabou ficando mais, voltando para a família adotiva dele. Acho que tem muito essa questão da identidade e eu acabo vendo meio como um filme de resistência também, apesar de tudo, porque justamente por essa questão dessa cultura, apesar de 500 anos, né, de inúmeras ofensas e obstáculos, é uma cultura que está viva e que que sempre volta e de alguma forma se fortalece, apesar de tudo. Acho que passa um pouco por aí. A complexidade do universo do autismo é o tema do filme Em um Mundo Interior. É um filme que acompanha, né, o dia a dia de 7 crianças que têm o transtorno do espectro do autismo, né, de diferentes partes do Brasil, com diferentes graus de autismo, e a gente tentou entrevistar diferentes linhas de tratamento, né? A gente queria que os especialistas não fossem simplesmente teóricos falando ao léu, assim, que ele tivesse relacionado com os personagens, né? Então, a gente procurou primeiro os especialistas, as instituições, associações, e eles foram indicando personagens, e a gente foi conhecendo esses personagens, e quando a gente estava com eles, na casa deles, a gente tentava não imprimir uma agenda, mas estar meio andando ali lado a lado com eles, entendeu? Acho que isso funcionou, né? Um dos cientistas políticos mais importantes do Brasil é o protagonista de Tudo é Irrelevante, Hélio Jaguaribe. Sempre queria fazer uma coisa sobre meu pai. Eu tenho uma admiração muito grande por ele e achava que era muito importante também levantar a questão do intelectual público no Brasil, que eu acho que é um papel importante. Isso antes de acontecer, tudo isso está acontecendo, porque esse filme começou há 10 anos atrás. Também dentro do que ela falou tem uma coisa importante de não ser um filme familiar. A filha fazendo um filme do pai. Vocês vendo o filme, você pode ver que poderia ser uma outra pessoa, que não fosse da família. A gente montou o filme assim, primeiro montou como se fosse só o áudio, como se fosse um programa de rádio. Depois que estava essa parte pronta, a gente começou a colocar as imagens. E depois das imagens e tudo pronto, aí entrou a música. Transcendência tem a ver com a natureza humana. O homem é um primata transcendente. A transcendência é inerente à natureza humana. Foi super importante a participação do Canal Brasil. Na verdade, a gente tem um patrocínio também do Itaú, que foi fundamental, e da Klabin. E aí a coprodução com o Canal Brasil foi assim, a cereja do bolo para a gente conseguir finalizar e fechar e estarmos aqui. Maria, não esqueça que eu venho dos trópicos, é uma espécie de mergulho na vida e na obra da escultora Maria Martins. Hoje em dia ela está sendo redescoberta, está sendo considerada a maior escultora brasileira da primeira metade do século XX. A história da arte, a gente precisa ver que toda a história que a gente estuda normalmente, até hoje, a história é uma história patriarcal.
contada pelos homens, né? Então, como ela, muitas mulheres ficaram esquecidas, foram recuperadas muito tempo depois. As duas artistas que efetivamente lidaram com a sexualidade no século XX, abriram esse caminho, né, são, por ordem, Maria Martins e Louise Bourgeois. Cidades Fantasmas, na verdade, ele é uma viagem do que a gente encontrou pelas 4 cidades fantasmas mais relevantes da América Latina. A gente começa o filme com Humberstone, no deserto do Atacama, que vivia em função do salitre, acabou ruindo por causa da extração, do término da extração. Fordlândia, no coração da Amazônia, subindo o Tapajós, que era do Henry Ford, que ganhou um terreno para extrair látex, que acabou não dando certo. Armeiro, que inundou com a onda de lodo por causa da erupção do vulcão Nevado del Ruiz. E Epecuén, na Argentina, que inundou por causa de um canal, um cálculo mal feito, que acabou inundando toda a cidade e se perdeu toda a estrutura turística que tinha lá. E não havia forma de parar o auto. Em 20 dias, desapareceu o pueblo. Cidades Fantasmas também participa da competição latino-americana. Grande novidade dessa edição 2017 do É Tudo Verdade. O que você acha dessa novidade? Eu acho muito interessante, na verdade. Como a nossa língua é o português, diferente de todo o resto da América Latina, a gente não tem toda essa proximidade da língua, o que acaba dificultando um pouco essa conversa entre os países, né? Essa troca cultural. Outros 6 títulos também participam da competição latino-americana. Entre eles está o mexicano No Exílio, um filme de família. É um filme sobre a minha família e a Guerra Civil Espanhola, mas acredito que vai além disso, não? Hoje é muita gente que também fuge de seus países, não quer sair dos países, são forçados a sair. E são pessoas que também têm direito a ter uma vida digna, não? A competição é boa, não? Mas está aqui um prêmio já. Filmes brasileiros também foram exibidos na mostra O Estado das Coisas. A dupla aqui é responsável pelo resgate da história de uma sala de cinema em 2 córregos. A luta de um senhor solitária e resistente para manter esse equipamento cultural numa cidade pequena do interior, nesse momento difícil que a gente vive, de crise, de dificuldade de financiamento para a cultura, para a educação, já é um exemplo muito forte e a gente espera que seja uma contribuição bacana para esse debate, que é o acesso ao cinema e à cultura como um todo, né? O É Tudo Verdade, ele é essencial para quem é documentarista no Brasil, né? O Amir falou, né, que quando ele inaugurou o festival há 22 anos atrás, o filho dele estava correndo pelos corredores, ainda era uma super criança, eu tinha 12 anos. Então, para nós, estar no É Tudo Verdade pela primeira vez é realmente sentir parte e perceber que a gente talvez se tornou documentarista por conta do festival. Então, é um momento bem especial para a gente.